Para o trabalho prático da disciplina de Técnicas de Controle de Processos Industriais, ministrada pelo professor Guilherme Viana Raff, nosso grupo decidiu trazer como problema aqui o controle de nível de 4 tanques acoplados. Então, esse aqui é o meu problema. Eu tenho 4 tanques, que eles são onde os tanques superiores alimentam os tanques inferiores. Ele é um sistema multivariável, um sistema mínimo 2x2, onde as minhas entradas vão ser as tensões de alimentação das bombas 1 e 2, e as minhas variáveis de saída vão ser os níveis dos tanques 1 e 2. Ele é um problema onde a gente lida com acoplamento entre as malhas, uma vez que, por exemplo, a bomba 1, que alimenta aqui o tanque 1 e também o tanque 4, acaba interferindo na alimentação também do tanque 2. A mesma coisa para a bomba 2, que alimenta aqui os tanques 3 e os tanques 2 e tem interferência no tanque 1. Então, nosso objetivo aqui é controlar os níveis dos tanques inferiores, né, os tanques 1 e 2. A gente vai lidar aqui com acoplamento e não linearidade, e vai avaliar quais são as melhores estratégias para lidar aqui nesse caso. No sistema de 4 tanques acoplados, nós temos a altura dos tanques como variável de interesse. A variação da altura de cada tanque é dada pela variação da vazão, onde a altura é dada em função da vazão de entrada menos a vazão de saída. As equações de balanço de massas dos tanques podem ser obtidas aplicando a lei de Torricelli e desses tanques, de modo a obter uma relação de variação de altura com a altura efetiva. Um tanque na parte inferior possui como entradas as vazões de um tanque da parte superior e a vazão da bomba, e possui como saída a própria vazão. Já um tanque da parte superior possui como entradas a vazão da parte da bomba e como saída a própria vazão. As equações possuem uma relação de não linearidade, devido à raiz da variável de interesse aparecer. Nessas equações, nós temos que A pequeno é a área da seção transversal do orifício de vazão, A grande é a área da seção transversal do tanque, G é a força gravitacional e H1 é a altura da coluna d'água. A linearização ela é obtida a realizar a derivação parcial de cada equação em torno da variável de interesse, a variável H. Temos então uma matriz A, matriz de estados, que contém a relação de nível de cada tanque em de um instante passado com o nível atual, ou melhor, de um instante atual com o nível próximo, com o instante próximo, onde mapeamos cada parcela das equações dos slides anteriores. Então, estão mapeadas aí. Temos também uma matriz de entrada B, que mapeia a entrada das bombas, ou seja, a tensão aplicada à bomba, aos estados dos tanques. A matriz C mapeia a saída de interesse, que são os níveis dos tanques 1 e 2. E D demonstra que não há transferência direta entre a entrada e saída. Foi comparado, então, o modelo linearizado com o modelo não linear. Escolhemos um ponto de operação para o modelo linearizado e aplicamos os valores de linearização às equações, obtendo assim as matrizes A e B desejadas. Depois disso, simulamos ambos os modelos, o linearizado e o não linear, sobre o mesmo ponto de operação, recebendo o mesmo degrau de sinal de entrada. O resultado apresentado demonstra em linha contínua os níveis dos tanques dos sistemas não linear e, em linha pontilhada, os níveis dos modelos linearizados. É possível perceber que há uma grande correlação, é basicamente o mesmo sinal de resposta, demonstrando uma linearização adequada. Foi então aplicada a transformada de Laplace ao modelo linearizado, obtendo assim uma matriz de transferência quadrada 2x2, que foi utilizada como modelo de controle. Bom, como a gente lida aqui com um problema multivariável, é necessário a gente fazer um emparelhamento dessas variáveis, decidir qual variável de entrada vai controlar qual variável de saída, e para isso a gente utiliza a ferramenta de matriz de ganho relativo, a RGA, matriz lambda, que pode ser calculada a partir desses passos aqui, calculando a partir da matriz de ganho estático, matriz K, que é a matriz de zero. Bom, mas como a gente tem aqui um sistema 2x2, a gente sabe que a nossa matriz RGA tem esse formato. Então, seguindo esses cálculos, a gente chegou na RGA seguinte. Então, a gente vê aqui que a gente usando aqueles critérios, né, de usar qual mais próximo o lambda for de 1, mais aconselhável é o emparelhamento entre aquelas variáveis, a gente tem aqui que a tensão da bomba 1 controla o nível do tanque 1 e a tensão da bomba 2 controla o nível do tanque 2. Para analisar a viabilidade desse emparelhamento, a gente usa o índice de Nejedlinski, que deve seguir o critério que se esse índice n for menor que zero, esse emparelhamento vai levar à instabilidade do sistema malha fechado. Como n aqui for maior que zero, ele está seguindo o critério que é imposto aqui. Então, aqui a gente tem o nosso controle multiloop, e o primeiro passo é analisar os requisitos que foram estabelecidos. No caso aqui, a gente deseja um tempo de acomodação de malha fechada que seja 3 vezes mais rápido que o tempo de acomodação de malha aberta, um sobressinal máximo de 15%, um esforço de controle que respeite os limites de saturação impostos pelas bombas, né, de 0 a 10 volts, e um erro nulo em regime permanente. Então, aqui a gente tem a nossa estrutura de controle,
Com o controle multiloop, ele permite que a gente lide com esse sistema multivariável 2x2 com dois sistemas monovariáveis. Então, aqui a gente usa as plantas G11 e G22 para o projeto dos controladores, que são plantas de primeira ordem, o que faz com que controladores do tipo PI sejam mais que suficientes. A gente tem também, calculou também filtros de referência, né, para tratar possíveis sobreoscilações causadas pelo zero dominante, né, para acelerar a planta. Também projetamos uma estrutura anti-waidado para lidar com problemas de limites de saturação das bombas. A técnica utilizada aqui foi a back calculation e track. E os acoplamentos aqui vão ser tratados como perturbações. Para a síntese dos controladores, utilizamos dois métodos, o de síntese direta e o de alocação de polos. Então, a gente tinha antes, para as constantes de tempo ali de malha aberta, de 71 segundos, 74 segundos aproximadamente, e estimamos a constante de tempo desejada para os dois casos de 22 segundos. Os resultados dos controladores para síntese direta e alocação de polos são esses. Os filtros de referência, calculamos para ambos, mas os filtros de referência só foram calculados, não foi necessário utilizá-los no projeto, uma vez que o resultado sem os filtros de referência já atingiu o resultado satisfatório dentro dos limites lá do overshoot especificado. Bom, então, aqui a gente tem os resultados do controle multiloop, utilizando o controlador PI e a síntese direta. Então, a gente vê aqui as respostas dos níveis de H1 e H2. Ele tem realmente um tempo de acomodação que é bem mais rápido do que em malha aberta. Ele tem por volta de 60, 70 segundos. Antes em malha aberta, a gente tinha por volta de 200, 300. A gente tem um overshoot que está dentro do que foi especificado e o erro praticamente nulo em regime permanente. Aqui, no sinal de controle, a gente tem um esforço, né, maior de controle para fazer a correção do erro, mas logo depois o sinal se estabiliza e operando dentro da faixa lá de saturação das bombas, né, dos limites das bombas. O que mostra que o conjunto, né, do controlador PI junto com a estrutura anti-wind-up foi bem sucedido. Aqui, via alocação de polos, a gente tem uma resposta mais agressiva, né, o tempo de acomodação ele fica menor do que com via síntese direta. Aqui a gente tem também um overshoot levemente maior, mas dentro das especificações. Também apresenta praticamente nula em regime permanente. E aqui no sinal de controle também é a mesma coisa, a gente tem um esforço maior inicial para correção do erro, mas eu sempre operando dentro da faixa permitida, o que mostra o projeto adequado. Agora vamos abordar a implementação do MPC. Escolhemos essa estratégia porque o sistema de 4 tanques é uma planta multivariável com forte acoplamento entre as malhas. Diferente do controle multiloop clássico, onde tratamos acoplamento como perturbação, o MPC usa um modelo interno da planta para prever como a ação de uma bomba afetará ambos os tanques simultaneamente. Além disso, o MPC lida nativamente com as restrições físicas, garantindo com que a tensão entre as bombas nunca ultrapasse os 10 volts. É crítico para a segurança do equipamento. Sobre a estrutura de controle. Usamos um modelo linearizado em espaços de estados, discretizado com tempo de amostragem de 2 segundos. Esse tempo foi escolhido para capturar adequadamente a dinâmica lenta dos tanques. Para a sintonia, definimos um horizonte de predição de 10 passos, o que permite ao controlador enxergar 20 segundos à frente. Já o horizonte de controle foi fixado em 3 passos, otimizando o custo computacional. A função de otimização busca minimizar o erro de rastreamento, mas com peso na variação de controle, para evitar com que as bombas oscilem bruscamente e garantir uma atuação suave durante o processo. Agora, analisando os níveis de resposta dos níveis. Podemos ver no gráfico que, partindo do zero, o controlador consegue levar os níveis ao ponto de operação rapidamente, e que há um pequeno overshoot inicial, mas o sistema estabiliza em regime permanente. Em 200 segundos é aplicado um degrau simultâneo às referências. O MPC coordena a subida de ambos os tanques, o tanque 1 em amarelo e o tanque 2 em azul. Rastreiam as novas referências com precisão e o erro nulo é atingido em regime permanente, provando que o controlador compensou efetivamente o acoplamento hidráulico do sistema. Por fim, ao olharmos para os sinais de controle V1 e V2, que são as tensões, é notória a agressividade do controlador no início, para ser os tanques o mais rápido possível. Assim que o nível se aproxima da referência, ele corta a tensão bruscamente
para frear a subida, evitando um sobressalto excessivo. Em regime permanente, durante o degrau em 200 segundos, a atuação é muito suave, respeitando as restrições e preservando os atuadores. Isso confirma a efetividade do MPC e gerenciar os limites físicos da planta. Em resumo, o MPC se mostrou uma estratégia robusta, garantindo resposta rápida, respeito às restrições das bombas e excelente rejeição ao acoplamento natural do sistema de 4 tanques.